Sétimo vídeo da série sobre padrões de projeto. Dessa vez vamos ver o padrão de projeto Facade. Mas antes de mais nada, deixa eu pegar aqui meu celular e tirar uma dúvida em relação à pronúncia disso, que às vezes as pessoas confundem. Então vamos lá. Então o nome desse padrão de projeto. Facade. De novo. Facade. Facade. Cuja tradução é? Fachada. Muito bem. Então, padrão de projeto Facade, cuja tradução é fachada. Bom, vamos ver esse padrão de projeto. Lá na intenção, como ele é apresentado lá no livro, ele diz o seguinte: o padrão Facade ele fornece uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. A fachada define uma interface de nível superior, o que torna o subsistema mais fácil de usar. Muito bem. Primeiro vamos focar nessa expressão no nome dele, fachada. O que significa fachada? Bom, para ilustrar isso, eu estou mostrando aí a fachada de um edifício. Estamos vendo a fachada de um edifício. O que é a fachada de um edifício? É a visão externa desse edifício. Então, vejam, olhando nessa foto, nós estamos vendo o edifício? Sim, nós estamos vendo o edifício. Mas nós não estamos vendo as salas, os corredores, os banheiros, as escadas, etc. desse edifício. Não vemos nada disso, por quê? Porque são da parte interna do edifício. E olhando sob esse ponto de vista que nós estamos olhando, nós estamos vendo apenas a parte externa, ou seja, nós enxergamos apenas a fachada do edifício. E esse nome, fachada, tem tudo a ver com a ideia, com a proposta desse padrão de projeto. Então, destacando algumas coisas, algumas expressões colocadas no texto da intenção. Diz assim, olha, Facade fornece uma interface unificada para um subsistema. Bom, vamos entender o que os autores estão querendo falar com interface unificada. Bom, primeiro eles estão pensando que um subsistema é composto por classes. Estamos falando de software orientado a objetos, evidentemente. Então, um subsistema ele é composto por classes. Internamente, ele possui classes. Toda classe, estamos falando de orientação a objetos, do paradigma de orientação a objetos, toda classe tem uma interface. O que é a interface de uma classe? O conjunto de métodos, através do que o meio externo interage com essa classe. Os métodos que o meio externo pode invocar das instâncias dessa classe. Então, quando ele fala, os autores falam em interface unificada, eles estão dizendo o seguinte, olha, todo um subsistema ele é composto por um conjunto de classes, cada classe tem a sua interface, quer dizer, seu conjunto de métodos, mas para esse subsistema, o padrão fornece, ou produz, uma interface unificada, uma interface composta por uma única classe. Então, o que acontece? Ao invés do meio externo enxergar todas as classes do subsistema, o meio externo passa a enxergar apenas uma classe desse subsistema. E enxergar apenas uma classe, enxergar apenas os métodos desta única classe é a ideia de interface unificada. E aí eles dizem, olha, isso é uma interface de nível superior e que tem como consequência o quê? Que o subsistema se torna mais fácil de usar. Por que ele se torna mais fácil de usar? Porque o meio externo, ao invés de ter que enxergar várias classes, a complexidade interna do subsistema, o meio externo enxerga apenas uma classe, tem a sensação de estar interagindo com apenas uma classe, quando na verdade há por trás dela um subsistema. Essa imagem que aparece aí no slide é uma imagem do livro para ilustrar essa situação. Então, na imagem da direita e da esquerda, acima nós temos as classes clientes e abaixo, dentro do retângulo, nós temos o subsistema. Quer dizer, o retângulo circunda o subsistema composto por classes. Então, na situação da esquerda, o que os autores ilustram? Olha, as classes clientes interagindo com mais de uma classe do subsistema, que obviamente tem uma certa complexidade, tem que conhecer essas classes, como interagir com cada uma dessas classes e como fazer isso de forma harmônica, de tal maneira que o subsistema funcione adequadamente. Na solução da direita, onde está ali destacado uma classe façade, uma classe fachada, o que acontece?
as classes clientes elas interagem com o subsistema exclusivamente por meio da classe façade. Então, as classes clientes vão ter a sensação de que o subsistema é mais fácil de usar. Por quê? Porque na prática elas não enxergam o subsistema. Elas enxergam apenas uma classe. Muito bem. E o que nós ganhamos com isso, eu destaquei ali em vermelho, acabei passando meio rápido, a expressão acoplamento. Uma das coisas, uma das vantagens do padrão façade é que ele baixa, e pode baixar muito significativamente, o acoplamento entre classes. O que é o acoplamento entre classes? Acoplamento entre classes é a dependência entre classes. E como se estabelece essa dependência? Quando uma classe precisa conhecer outra classe. Então veja, no padrão façade, as classes clientes elas precisam conhecer uma classe com façade. Sem façade, elas podem precisar conhecer mais de uma classe. E eu estou ilustrando essa situação, ou uma outra situação, uma situação limite, propondo um exemplo que está no meu livro Como Modelar com o ML. Eu proponho o seguinte, olha, vamos supor um software orientado a objetos que ele é composto por 30 classes. Então, nosso exemplo, considere um software de 30 classes. E vamos pensar nesse software como a pior situação possível de acoplamento. Quer dizer, a pior situação possível de dependência entre classes, que é o quê? Todas dependerem de todas, ou todas apontarem todas. Então, quando eu tenho nessas 30 classes todas as classes apontam todas as outras classes, nós temos a situação do máximo fator de acoplamento possível, fator de acoplamento 1, 100% de acoplamento. E isso, evidentemente, é o pior caso. Nós não gostamos de autoacoplamento. O acoplamento, quanto mais baixo, melhor. Quanto mais próximo de zero, melhor. Evidentemente, zero não é alguma coisa possível. Diria que as classes não se apontam. Isso não existe. A gente sabe que num software orientado a objetos não tem classe solta. Toda classe tem que ser apontada por pelo menos uma outra. Muito bem. E aí, eu propus uma situação lá quando eu tratei esse exemplo no livro. Eu disse o seguinte, olha, vamos supor que eu pegue esse software composto por 30 classes e quebre esse software em 3 subsistemas, cada um com 10 classes. Dentro do subsistema, eu mantenho a pior situação possível de acoplamento, que é lá dentro de cada subsistema, todas as classes se apontam. Todas apontam todas. Então, dentro do subsistema, o máximo acoplamento possível de cada um dos subsistemas. Quer dizer, não é uma boa solução para acoplamento. Então vejam que internamente eles estão horríveis. Só que eu crio uma fachada para cada um desses 3 subsistemas, como está colocado aí na imagem. Então os 3 subsistemas, cada um dos 3 tem uma fachada e a ligação entre os subsistemas se dá exclusivamente pela fachada, de forma bidirecional, como colocado na imagem. Então vejam, numa situação como essa, em que internamente a gente tem uma situação de acoplamento ruim, apesar de internamente em cada um dos subsistemas nós termos uma situação de acoplamento ruim, pelo simples fato de eu ter quebrado o software em 3 subsistemas e ter criado uma fachada para cada um desses 3 subsistemas, eu baixo o acoplamento de 100% para 7,6%. Então, esse seria o fator de acoplamento. Então, observa, puxa, dá para baixar bem mais? Claro que dá para baixar bem mais, se eu internamente tiver um acoplamento mais adequado. Mas o que eu quero ilustrar com isso é que mesmo que internamente eu não tenha um acoplamento adequado, observa a diferença de número. De 100% para 7,6% significa que eu baixei radicalmente o acoplamento pela simples adoção de fachadas para os meus subsistemas. Muito bem. Outro exemplo, esse exemplo é do livro da Gangue dos 4, que apresenta o padrão. Lá eles propõem o quê? Olha, um compilador que é um subsistema, evidentemente composto por classes. E ele é mais fácil de usar, sob a ótica do meio externo, porque o meio externo interage com uma classe compilador, tem a sensação de que o compilador é apenas uma classe e não tem que interagir com as várias partes desse compilador. Então, a impressão do meio externo, puxa, ele é simples, ele é mais fácil de usar. Por quê? Essencialmente porque ele tem uma fachada.
Bom, então a estrutura do padrão Façade, como ele é apresentado no livro. Então observa que se a gente olhar os nossos vídeos anteriores, esse é o primeiro padrão de projeto que eu apresento que não tem herança e polimorfismo. É basicamente uma solução estrutural. É basicamente a ideia de que, olha, eu tenho um subsistema, quer dizer, vejam, é a solução de modularidade de software. Então, quando a gente pensa que o meu software é organizado em módulos, subsistema é uma forma possível de módulos. A gente pode pensar em outras formas, né? Componentes, etc. Mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas veja, a ideia é que esse meu módulo de software, esse meu subsistema de software, ao invés dele do meio externo enxergar sua constituição, as partes que o compõem, o meio externo enxerga essencialmente a fachada, uma classe façade, uma classe que estabelece a interface desse subsistema, desse módulo de software, com o meio externo. Então, é essa a ideia. O meio externo, notem, é um padrão simples, é um padrão bastante simples, é uma ideia simples. Ao invés de dar acesso às partes internas de um módulo de software, crie uma fachada e dê acesso externo apenas a essa fachada. Essa é a ideia. Bom, eu quero mostrar um exemplo de aplicação do padrão fachada. Esse é um exemplo meu. Essas são duas implementações de jogo da velha. São exemplos didáticos, né, para os meus alunos. Então, no lado esquerdo, nós temos um software centralizado implementado em Python com uma interface Tkinter. E na tela, né, da direita, é um jogo da velha com uma interface web. Uma interface web, inclusive o endereço está lá, aparece na imagem. Se alguém quiser jogar o jogo da velha, fique à vontade, esse programa não perde. Muito bem. Agora vamos olhar esse programa por dentro, esses dois programas, na verdade, por dentro. Por dentro, eles compartilham exatamente essas mesmas 11 classes que aí estão colocadas. São exatamente as mesmas 11 classes usadas tanto no programa centralizado, uma aplicação de desktop, quanto na aplicação web. Exatamente as mesmas 11 classes. E o que acontece? As interfaces, digamos assim, o subsistema de interface de cada uma das aplicações interage com o mesmo subsistema lógica do jogo da velha. Vamos entender essas classes que aí estão colocadas como o subsistema lógica do jogo da velha, sendo que aquela classe que está ali destacada, a classe board, ela é exatamente a fachada desse subsistema. Então o padrão façade está aplicado nesse exemplo. E qual é a vantagem que nós temos com isso? Observa, boa estruturação. Então, originalmente, eu fiz primeiro para os meus alunos a versão desktop, que está ali colocado na imagem à esquerda abaixo. Foi uma interface baseada em Tkinter, implementada em Python. As classes todas foram implementadas em Python. Então, todas essas classes do subsistema de interface, assim como a interface Tkinter, a implementação é Python. Então, o que acontece? Essa interface Tkinter, ela interage com o subsistema lógica do jogo da velha por meio da fachada board, a classe board, que implementa o padrão de projeto façade. E o que acontece? Depois eu produzi uma versão web desse software, onde eu simplesmente tirei aquele subsistema de interface baseado em Python, produzi um subsistema de interface web, e esse subsistema de interface web interage exatamente com o mesmo subsistema de interface. Então observa nisso que aquela ideia, puxa, o padrão de projeto façade, ele fornece uma interface unificada, o subsistema se torna mais fácil de usar. Sim, essas duas implementações usaram implementações de interface completamente diferentes, mas ambas interagiam o quê? Com
um subsistema simples, né? Essencialmente interagem com uma classe, com a classe board, interagindo com a classe board, e eis que o jogo da velha funciona. E que vantagem nós temos com isso? Reuso. Olha a organização, eu consegui reusar um subsistema inteiro em duas aplicações diferentes, sendo que eu não precisei trocar absolutamente uma linha de código de um para o outro. As duas aplicações reusam exatamente o mesmo subsistema de lógica. E a interação com esse subsistema de lógica é bastante simples, porque é a interação com uma única classe, a classe board, que aí está colocada. É isso. Uma outra situação, assim, para a gente finalizar a apresentação do padrão Facade, eu falei, olha, quando os autores falam em subsistema, vamos pensar mais genericamente em modularidade, software modular. Então, subsistema é uma unidade modular possível, componente é outra. E aí, quando a gente fala em componentes, estamos falando de desenvolvimento orientado a componentes. E quando a gente pensa que no escopo do desenvolvimento orientado a componentes, o componente ele é uma unidade construtiva do software que tem, por definição, uma interface externamente visível e uma estrutura interna externamente invisível ao meio externo, quer dizer, inevitavelmente nós enxergamos o padrão de projeto Facade. E numa ótica simples, porque na verdade desenvolvimento orientado a componentes é mais complexo que isso, mas não é o foco desse vídeo, né? Então a gente pode enxergar sim a construção de um componente, né, dentro da abordagem de desenvolvimento orientado a componentes. A gente pode enxergar a interface do componente como uma fachada, quer dizer, a própria ideia do padrão fachada, do padrão Facade. E é isso. Então, está apresentado o padrão, um padrão bastante simples, então, que fornece uma interface unificada para um subsistema, entendendo isso como enxergar um subsistema como uma única classe, e isso, inevitavelmente, torna esse subsistema mais fácil de usar. E aquela imagem que nós já tratamos antes para ilustrar isso. Ao invés de enxergar as partes internas de um subsistema, o meio externo enxerga apenas a fachada desse subsistema. É isso. Com isso nós encerramos a apresentação de mais um padrão de projeto e ficamos por aqui.